Iniciando transmissão, preciso esperar transmitir ao vivo, aparecer aqui na outra tela, mas estamos oficialmente ao vivo aqui, sempre estamos ao vivo. Começo desta parte aqui. Cadê o transmitir ao vivo? Ainda não liberou aqui. Cadê? Liberou! Transmitir ao vivo. Perfeito! Ixi, eu tô ouvindo um retorno aqui. Ixi, eu tô ouvindo um retorno aqui. Pronto. Já tirei o retorno que eu estava ouvindo aqui. Acho que vocês estão ouvindo bem. Então, boa noite, bom domingo para vocês. Vamos esperar, como sempre, esperar algumas pessoas entrarem. Hoje eu vou falar de carreira de ponta a ponta, carreira em operações, tá? Eu nunca falo só sobre planejamento de produção aqui, eu falo sobre supply planning, supply chain, compras, planejamento de fábrica, produção, gestão de fábrica, tudo o que envolve operações. Quando a gente olha para operações, tem alguns pilares, tá? São 6 pilares que estão dentro de operações. Deixa eu falar quais são esses 6 pilares para você entender e compreender o tamanho da oportunidade que existe dentro de operações. Primeiro pilar, tá? Eu tô já entrando no assunto aqui enquanto as outras pessoas não entram, mas eu vou seguir aqui no assunto, daqui a pouco eu retomo e volto exatamente para aquilo que eu precisava falar aqui. E o meu objetivo aqui hoje é destravar um pensamento aí na sua cabeça para que você consiga crescer e se desenvolver profissionalmente. Eu estou de volta aqui na live, né? Domingo passado não teve live, foi meio que no meio do feriado. Eu falei, não vou entrar, deixa o pessoal descansando aí. E, e aí hoje estou de volta aqui. E são 6, na verdade são 7 pilares, tá? Eu vou falar dos 7 pilares fundamentais para você entender como a área de operações funciona e abrir aí a sua mente para as possibilidades de crescimento. Esse é o meu objetivo aqui, ok? Para que você consiga abrir aí o seu pensamento para as possibilidades de crescimento que existem nesta área, tá? Essa área é incrível, tá? E primeiro são 6 pilares relacionados à área diretamente, e aí tem outros 2 pilares de conhecimento que você precisa absorver para você poder crescer profissionalmente. Primeiro, os pilares da área, para você entender a quantidade de oportunidade que existe, tá? Supply chain, que é cadeia de suprimentos. Então, é uma área, uma parte da área. Se você olha supply chain em si, é um olhar mais estratégico, tá olhando o todo ali da cadeia, olhando para a produção, olhando para planejamento de compras, planejamento de materiais, a cadeia como um todo. Então, quando você vai para a teoria do supply chain, ela é mais estratégica, tá? E aí ela vai tangenciando as outras áreas das empresas, mas é uma área mais estratégica, então supply chain. Supply planning, que é o planejamento dos recursos, esse é o segundo pilar. E aí recursos, entenda que a empresa tem vários recursos, recursos humanos, máquinas, ferramentas, estoque, tudo isso é recurso, tá? Tudo que envolve algum movimento, algo que a empresa precisa realizar, envolve algum recurso. Então, supply planning, que é o segundo pilar, está relacionado ao planejamento dos recursos, planejamento de capacidade, estoque, materiais, tudo isso. Esse é o segundo, tá? Eu vou falar todos os pilares com a palavra em inglês, depois eu falo em português, porque é importante que você conheça isso em inglês também. Terceiro pilar, procurement, que é compras. Compras estratégicas, gestão de compras, negociação, toda a frente de compras ali também é importante. E pode ser que você esteja na área de supply planning, migre para compras, vá para um ponto mais estratégico ali em supply chain e você vá alternando nessas áreas. Por isso que é importante que você conheça todos esses pilares e esteja preparado aí ou preparada para assumir alguma posição em alguma dessas cadeiras. Então eu falei dos 3. Quarto pilar, distribuição, tá? Que é a parte de distribuição logística, abastecimento, pega um pedaço de transporte também quando a gente olha para a distribuição, mas é um pilar específico também que você precisa conhecer. Pode ser que você esteja trabalhando, por exemplo, em um centro de abastecimento na parte de estoques. E aí surge uma oportunidade na parte de distribuição. É importante que você conheça, e são áreas que estão muito próximas.
Então, se você tem esse conhecimento, você com certeza aproveita essa outra oportunidade. Então, eu falei do terceiro pilar, tá? Do quinto pilar, quarto pilar, né? Distribuição. Quinto pilar, a própria logística. E aí, logística envolve uma infinidade de coisas ali dentro da logística. Também tangencia transporte, como eu falei, tem a parte de logística interna, dentro ali da empresa, quando a gente olha para um centro de distribuição, um centro de abastecimento, tem negociação de frete, negociação com transportadora, tem muita gestão de frota, isso envolve logística também, gestão de motoristas, então é uma parte da área de operações extremamente complexa que você também pode encontrar oportunidade. E ó, promessa do começo aqui da live, tá? Eu vou falar da área como um todo para você entender que existe oportunidade e também para você que está em alguma posição de liderança, que é empresário, que toca uma empresa aí como um todo, que lidera uma empresa como um todo, para você entender todas essas partes de operações e entender que você precisa olhar para todas essas partes. Então, falei do quinto pilar. Sexto pilar, gestão de manufatura, que é uma outra coisa também, é outro mundo. Tem muito conhecimento específico de gestão de manufatura. Tem as técnicas japonesas de gestão de manufatura, tem o livro que eu sempre falo, tá, de gestão de manufatura, planejamento de fábrica, o livro A Meta, que fala sobre a teoria das restrições, que é uma outra forma de olhar para a gestão da manufatura. Então, eu falei aqui de 6 pilares, eu vou voltar, tá, neles. Supply chain, que é a cadeia de suprimentos, supply planning, que é o planejamento dos recursos, compras, distribuição, logística e gestão da manufatura, tá? São 6 pilares que estão o tempo todo um está cruzando o outro, ali está se aproximando do outro, e se você está preparado, tem o conhecimento certo, tem a capacidade de argumentação certa, você consegue migrar de uma parte da operação para outra e, consequentemente, crescer e se desenvolver profissionalmente, tá? Por isso que a partir de agora eu começo a falar de todos esses pilares. E dentro de uma empresa, vale a mesma coisa, tá? Para você que talvez já esteja numa liderança sênior, ou você que toca uma empresa aí como empresário, você precisa olhar para estes 6 pilares o tempo todo. Tem uma zona cinzenta entre um pilar e outro, mas é natural conviver com essa zona cinzenta, porque um pilar acaba entrando no outro, e olhando para os indicadores do outro, influenciando os indicadores do outro, e isso é natural, tá? Mas é importante que você entenda que existem estes 6 pilares. E aí lá no começo eu falei que tinham mais 2 que são importantes, não são importantes do ponto de vista são importantes do ponto de vista da empresa também, tá? E são fundamentais para o seu crescimento e desenvolvimento profissional. Ah, quais são estes outros 2? Vou falar de um que é técnico, tá? E aí daqui a pouco eu vou entrar em vagas, oportunidades profissionais, oportunidades de crescimento, mas antes eu preciso dar essa visão aqui para você da estrutura da área e de onde estão essas oportunidades e qual tipo de conhecimento você precisa ter. E aí, no 7º ponto, tem um jogo ali de 2 palavras, uma dupla, que você só encontra isso em inglês, a tradução para o português ela é horrível, ela não traduz ali exatamente o que é essa parte, né, o que estas 2 palavras fazem, que é o problem solving, a solução de problemas, que é um outro conhecimento que você precisa ter para que você consiga navegar entre estes 6 pilares sem nenhuma dificuldade, inclusive para que você consiga resolver outros tipos de problema. O que é o problem solving? Se você olhar para as maiores consultorias do mundo, e aí, vou falar da principal, tá? A McKinsey. A McKinsey usa esta metodologia de problem solving para resolver problemas diversos. E você, como profissional, você precisa conhecer esta metodologia, entender o que você faz com isso, entender quais são os passos para você construir a solução de um problema.
Só o fato de você conhecer sobre problem solving e saber como isso é estruturado, saber como estruturar um problema, já te coloca em outro nível como profissional, tá? Não tenha dúvida nenhuma disso. Porque você passa a entrar em um problema com muito mais capacidade de resolvê-lo. E por mais que você, vamos supor que você não consiga resolver o problema, mas você consegue ter clareza do problema, você sabe exatamente onde está, exatamente quais são as alavancas para que você consiga resolver aquele problema. Então é fundamental que você desenvolva essa parte, esse conhecimento de problem solving também, além do conhecimento nos outros pilares que eu já comentei aqui. E aí eu vou falar do último, que é um conjunto de coisas, tá? Falei dos 6 pilares que são técnicos, falei de problem solving, e o último ponto, tá? O último ponto, eu estou falando dessa forma para você conseguir estruturar isso aí também. E se você estiver anotando, para você anotar, porque aí facilita muito a sua vida. Essa live fica gravada, tá? Então você pode voltar. Amanhã eu disponibilizo a live durante o dia, você pode voltar e assistir de novo para você anotar alguma coisa, alguma dúvida que você teve. E o 8º ponto que eu vou falar é um conjunto de coisas, tá? Que está relacionado à gestão e liderança, tá? Toda empresa precisa ter um modelo de gestão. Estruturação de metas, quais são as metas, como distribuir as metas entre as pessoas, enfim, esse é um bloco de gestão, tá? Que eu não vou me aprofundar aqui, mas é importante que você conheça, que você saiba que isso existe e que você desenvolva conhecimento neste ponto, porque a partir do momento que você vai para uma posição mais sênior ali de liderança, gerente, diretor, head ou algo acima disso, é você que é responsável por mover as coisas dentro da empresa. Você se transforma num agente de mudança. E a partir do momento que você é um agente de mudança, você precisa conhecer técnicas de gestão para você conseguir estruturar a empresa como um todo. Então tem um bloco de gestão. Tem uma outra parte que cada dia que passa eu tenho mais certeza de que isso é importante e de que existe um buraco de conhecimento nessa parte. Um buraco enorme, tá? Inclusive, isso vale para todos os profissionais, inclusive para mim, tá? Porque eu, ao longo da carreira, tive muitos pontos cegos que outras pessoas traziam para mim e falavam: melhora esse ponto, cuidado com isso, que eu não conseguia ver, eram pontos cegos. E geralmente relacionados às 3 palavras que eu vou falar aqui para você, que você precisa desenvolver essas 3 palavras também: comunicação, influência e liderança, tá? Estas 3 palavras vão te acompanhar a vida toda, a carreira toda, em qualquer lugar que você esteja, qualquer lugar. Pode ser que você seja o executivo de uma empresa, que você esteja numa posição de estagiário, de analista, de coordenador, supervisor, head, gerente, vice-presidente, dono de empresa, empresário. Em qualquer posição você precisa ter capacidade de comunicação, influência e liderança. E aqui eu não falo sobre personalidade, não é isso, porque cada um tem um jeito de fazer isso, é sobre técnica de comunicação, influência e liderança. E por que eu falei que cada dia que passa eu percebo que existe um buraco, tá? Existe um gap de desenvolvimento. O gap é um vale ali de desenvolvimento em comunicação, influência e liderança. Porque eu tenho um processo de mentoria, tá? Com profissionais que participam de uma mentoria individualizada comigo, e aí eu estou muito próximo dessas pessoas, explicando, orientando, a gente tem encontros periódicos, e é impressionante, tá? É impressionante como ainda falta muito em gestão, que é o primeiro ponto que eu falei, em comunicação, em influência e liderança em várias empresas, tá? É impressionante e olhe um pouco para você a partir de hoje, tá? Anote estas 3 palavras: comunicação, influência e liderança. Pesquise sobre isso, se desenvolva nestes pontos. Se você quer crescer e se desenvolver, ou se você já está numa posição de liderança, por exemplo, e você quer se manter nessa posição ou quer evoluir, mesmo na posição onde você está,
estude comunicação, influência e liderança. Isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua carreira, tá? Escuta o que eu estou falando, vai fazer uma diferença enorme, tá? Enorme, enorme, enorme. E já recomendei em outros momentos, vou recomendar aqui mais uma vez, eu vou recomendar só um livro dessa vez, já falei sobre a meta, mas vou recomendar mais um livro aqui dessa vez. Deixa eu pegar o livro aqui que fica mais fácil para mostrar para vocês. Espera só um minuto. Eu já recomendei em outra live esse livro, vou recomendar ele até todo mundo comprar. Esse livro aqui, ó, em português o título dele é muito ruim, tá? As Armas da Persuasão. Parece até meio que charlatanismo, né? As Armas da Persuasão, mas em inglês o título dele é a psicologia da persuasão ou a psicologia da influência, alguma coisa assim. É escrito por um PhD. O Robert Cialdini é um PhD, estuda influência, estuda isso demais e vou falar todo eu tô mentindo, tá? Mas vários livros que eu leio sobre alguma coisa relacionada à influência, a mudar a opinião das pessoas, a mover as pessoas, eles sempre citam este livro aqui do Robert Cialdini. Sempre citam esse livro. Eu estou lendo um outro livro que é um livro de growth hacking para você, como que você cresce uma empresa, como que você desenvolve uma empresa e neste livro fala muito sobre o Robert Cialdini. Então, desenvolva a sua capacidade de comunicação, influência e liderança. Isso, não tenha dúvida, tá? Isso vai te colocar numa posição diferenciada como profissional. Eu já vou entrar na parte de vagas, vou entrar no detalhe aqui de algumas vagas, falar o que você precisa desenvolver, o que você precisa saber para conseguir esse tipo de oportunidade e não só para conseguir esse tipo de oportunidade, tá? Para que você se desenvolva onde você está hoje, tá? E consiga entregar um resultado melhor no trabalho onde você está hoje. Mas antes disso, eu preciso vou fazer um parênteses aqui gigantesco para falar de uma outra coisa. Talvez você saiba, talvez não, mas eu fundei uma escola, a Escola Volans de Gestão em Operações, e a escola ela está estruturada exatamente nestes 8 pilares que eu falei, exatamente. Então, gradativamente, eu vou soltando os novos cursos, os novos treinamentos nestes 8 pilares para que você cresça e se desenvolva profissionalmente. E tem um ponto muito importante, tá? Eu tô aqui por propósito, literalmente por propósito, porque eu quero revolucionar a educação em operações, tá? Esse é o meu objetivo, revolucionar a educação em operações. Eu passei muito tempo profissionalmente tentando acessar cursos sobre isso, sobre os pilares que eu comentei aqui, ou sobre liderança, ou sobre comunicação, e ou eram cursos muito caros que eu não tinha, literalmente eu não tinha possibilidade, financeiramente falando, de comprar um curso de R$ 3.000. Não tinha como, tá? Não tinha como. E eu acabei optando por estudar em instituições mais formais, fiz Fundação Getúlio Vargas, MBA, pós-graduação, mas eu poderia ter estudado muito mais e ter absorvido muito mais conhecimento se o conhecimento fosse mais acessível, e o objetivo da Volans é ter um conhecimento de muita qualidade e extremamente acessível. Fiz esse parênteses aqui só para que você saiba que eu estou nessa jornada e em breve outros cursos, treinamentos, enfim, estarão disponíveis aí para você dentro de uma plataforma muito mais acessível. E falei já 20 minutos aqui, quase. Deixa eu só pegar o comentário do Vitor e, ó, comentem, tá? Se vocês tiverem dúvidas, comentários sobre o que eu tô falando aqui, coloquem aí nos comentários que eu paro para ler de tempos em tempos aqui. E é super produtivo, super legal a interação com vocês aqui. Vitor falou, participei de uma imersão em São Paulo com muitos empresários e à medida que ia trazendo soluções através do supply planning, percebe-se a carência do conhecimento de gestão e as oportunidades existem. Exatamente, Vitor, exatamente. Esta área de operações, tá? Supply planning, supply chain, tudo que envolve os primeiros 6 pilares que eu falei,
você, tá, que trabalha nessa área, você tem uma alavanca na mão surreal, assim. A possibilidade de mudar o resultado de uma empresa, tá? É surreal. Um movimento que você faz, você piora ou melhora o fluxo de caixa. Um movimento que você faz, você piora ou melhora a rentabilidade. Um movimento que você faz, você piora ou melhora as vendas. Você tem esse entre aspas, tá? Eu vou colocar entre aspas porque a palavra que eu vou colocar agora ela pode ser mal interpretada. Mas você tem esse poder nas mãos, bem entre aspas, e use isso a seu favor, tá? Entenda o tamanho da oportunidade que existe nestas áreas. Coloque isso em mente, tem uma oportunidade gigantesca, tá? E aí não só para você trabalhando como profissional aí dentro de alguma empresa, mas também para você que já tem alguma experiência para você entregar consultoria para outras empresas. Tem um monte de empresa precisando de consultoria, precisando de apoio, precisando de alguém com conhecimento que consiga chegar dentro da operação e resolver as coisas com muita rapidez e facilidade. E o conhecimento que eu trago aqui para vocês é para isso também, para que você consiga entrar dentro de uma operação e resolver os problemas com muita rapidez ali e facilidade, tá? Que você consiga entregar resultados aí dentro das operações. E tragam comentários aqui, como eu falei, comentem. E agora eu vou entrar, eu dei uma introdução aqui importantíssima, tá? Quem tá lá, quem participa das lives sabe que eu começo a falar do tema, eu dou uma introdução robusta, porque eu acho que isso é fundamental, é importante, não dá para falar sobre as coisas aqui superficialmente, porque senão você eu não estou agregando valor aí na sua hora que você está dedicando aqui à live, ou agora ao vivo, ou quem está assistindo gravado, eu quero entregar valor, mesmo que isso seja produtivo para você, que você saia ou aqui da live ou da parte gravada com algum conhecimento que vá mudar a sua jornada aí como profissional. Então fiz a introdução e agora eu vou começar a falar sobre carreira, sobre vagas, sobre possibilidades de crescimento. Deixa eu só arrumar aqui a minha tela que eu tinha arrumado e perdi. Falar sobre possibilidades de crescimento, tá? E entenda o seguinte, tá? Muito importante falar uma coisa, um parênteses crítico. Eu não falo aqui para você sair buscando uma oportunidade de trabalho, para você sair de onde você está. Não é isso, tá? Não é isso. O ponto é o seguinte, você entender, primeiro passo, tá? É entender que as oportunidades existem, tá? Dentro dessa área. E se você já está nessa área, melhor ainda, tá? Ou se você está no começo de carreira, está procurando uma vaga de estágio, enfim, está no começo ali da jornada, é uma área fantástica, com muitas possibilidades de crescimento e desenvolvimento. E qual o ponto? É muito mais fácil você pegar o conhecimento que você já tem, tá? Se você já está na área, pegar o conhecimento que você já tem, agregar outros conhecimentos ali, porque você já avançou muito, tá? Em conhecimento, e aí você fica muito mais perto de uma possibilidade melhor. É por isso que eu trago tudo isso aqui para você. Porque e não é para sair mudando, não é isso. É para você ir empilhando conhecimento gradativamente. E aí, quando você tiver uma oportunidade melhor, ou quando você tiver uma oportunidade, pode ser na empresa que você está hoje, você entrega um resultado, consegue comunicar melhor, consegue influenciar as pessoas, você provavelmente vai ter uma oportunidade melhor na empresa que você está hoje também, tá? Então não é para sair fazendo um movimento de mudança, é para abrir a sua mente. Tá, em relação a isso. E por quê? Tem muita gente abrindo a mente das pessoas em relação a várias áreas, a várias possibilidades, e dentro de operações eu não vejo ninguém fazendo esse trabalho aqui que é mostrar a riqueza dessa área, e eu sou alguém aqui falando que fez toda a jornada dentro dessa área, desde auxiliar de programador de produção, passei por várias posições, analista júnior, analista
sênior, supervisor, coordenador, gerente, head, diretor, vice-presidente. Então eu fiz toda a jornada dentro de operações e é por isso que eu estou trazendo isso aqui para você, perfeito? Deixa eu só pegar o comentário do Vitor aqui, ó. Como se sentir preparado para as oportunidades, se preparando no meio do caminho. Excelente ponto, Vitor. E aqui vai um comentário. Você nunca vai se sentir preparado. Nunca. Isso não existe. Você se prepara em movimento, tá? Eu fiz um post essa semana que depois da live, leiam esse post leiam os dois posts de ponta a ponta, tá? Os dois que eu vou falar aqui agora. O título é Se Coloque em Movimento, tá? E o outro é A Vida Muda aos 23 anos, alguma coisa assim. Leiam estes dois posts. Por que eu estou falando isso? Você só vai se preparar em movimento. Eu vou dar um exemplo de hoje, tá? De hoje. Eu voltei a correr. Eu sempre corri 5 quilômetros, corria 5 quilômetros diariamente. Sempre gostei de corrida e musculação. São as duas coisas que eu gosto de fazer. E aí eu machuquei o tornozelo em novembro, outubro do ano passado. Rompi o tendão de Aquiles e fiz uma cirurgia, fiquei parado, não conseguia correr, e aí eu voltei a correr, deve ter 10 dias, mais ou menos, 15 dias, alguma coisa assim, voltei a correr 5 quilômetros. E a corrida é um negócio que você só melhora quando você começa a fazer. Você nunca está pronto. Você vai lá, corre, sei lá, 500 metros. Aí depois você avança mais um pouco, consegue correr 1 quilômetro. Aí você avança mais, consegue correr 2, 3. Aí, sei lá, chega em 5 quilômetros. Depois que você chegou em 5 quilômetros, aí você tem a opção: vou correr na rua ou vou correr na esteira. São coisas completamente diferentes. Tá? Correr na rua é uma coisa, é muito diferente. Correr na esteira é outra. Aí tá, você decide, vou passar a correr na esteira, por exemplo. E aí você começa a melhorar o seu ritmo de corrida. Você começa a medir o seu ritmo. Só que você só vai se preparando, por exemplo, para chegar em um resultado em movimento. Você não tem como estar pronto. Você tem que dar o primeiro passo, depois você dá o segundo, e você vai se preparando. E ao longo da jornada, você pode chegar num resultado que você espera chegar. Por exemplo, correr 5 quilômetros com pacing ali com abaixo de 4 minutos por quilômetro, por exemplo. Para mim é muito rápido. Hoje eu corro 5,45, 5,50 mais ou menos. Então, só que você só consegue isso se colocando em movimento. Então, leia o post, se coloque em movimento. E por que eu estou falando isso, Vitor? Porque você só vai se sentir preparado no movimento, tentando, entendeu? Aí eu vou dar um exemplo de estar preparado. Não sei se eu estou pronto para alguma posição diferente, quero uma outra vaga. Se inscreve no processo. Se inscreve, fala com o líder da posição, tenta, participa da entrevista. Pode ser que você tome um não tem problema nenhum, você aprendeu naquele processo. Processo de você aprendeu, você falou, tomei um não, por isso, provavelmente. Se você tiver abertura para perguntar ali para quem está te selecionando, por que eu não passei no processo seletivo? A pessoa vai falar isso, e aí você aprende, você vai se preparando. É a única forma, tá? Se colocando em movimento, tá? Eu vou dar outro exemplo meu, Vitor. Por curiosidade, terminando a live, vai lá no YouTube, ó, eu vou passando vergonha aqui. Vai lá no YouTube, pega o meu primeiro vídeo, tá? Lá no YouTube. Primeiro vídeo no canal do YouTube. Você vai ver, eu não tinha essa capacidade de comunicação que eu tenho hoje aqui. Não tinha. Não tinha longe. Mas muito longe. Não tinha eu acho que eu tenho uma desenvoltura aqui, consigo comunicar, consigo falar, explicar, mas eu não tinha isso. Eu só fui conseguindo isso ao longo do tempo, me desenvolvendo. Tá? Então, se coloque em movimento. E aí tem um outro ponto que tem relação com outro post que eu coloquei essa semana, que é um post com, eu não lembro o título exato, mas A Vida Muda aos 23 anos. E eu vou falar um pouco sobre esse post, porque aqui é sobre desenvolvimento, sobre carreira, e é fundamental que você
que vocês aí que estão assistindo agora coloquem isso em mente, tá? Esse post, se eu pudesse, eu distribuiria ele para o Brasil inteiro, porque é uma mudança de mentalidade que pouquíssimas pessoas conseguiram fazer esse movimento. O que acontece na nossa vida, tá? A gente é obrigado a ir para a escola, tá? Durante vários anos. A gente não pode faltar, tem que acordar cedo para ir para a escola, tem que fazer prova. Se não fizer prova, você repete de ano. Você tem que fazer o trabalho, você tem que fazer o trabalho com um amigo que você não gosta. Você precisa entrar na faculdade. Se você entrou na faculdade, mesma coisa, você não pode faltar, você tem que responder chamada, você tem que ter um percentual ali de presença, tem que fazer prova, tem que fazer trabalho. Só que tudo isso é alguém, entre aspas, mandando você fazer. Você é extremamente disciplinado até o final da faculdade. É impressionante isso. Só que é uma disciplina passiva, porque alguém está mandando você fazer. Você não pode faltar. Se você faltar, você vai ser reprovado. Se você não fizer a prova, você vai ser reprovado. Só que é uma disciplina passiva. Entende? Alguém está mandando você fazer. Só que ali, ou para algumas pessoas aos 18, para outras aos 23, depois desse ponto, a única disciplina passiva que existe é o trabalho. E aí o trabalho você continua cumprindo. Você não pode faltar, não pode chegar atrasado, mas alguém está mandando você fazer. Só que você não faz a virada para uma disciplina ativa, tá? Quem vai te cobrar os 30 minutos de leitura todos os dias? Se você, vou dar um exemplo, tá? Você se propôs aí se desenvolver e vai ler 30 minutos por dia. Tem alguém te cobrando e falando assim, ó, você não leu 30 minutos por dia, você perdeu R$ 100. Ou você vai perder o emprego se você não ler 30 minutos por dia. Não tem ninguém te cobrando e aí você para de se desenvolver. Entende? Porque você não coloca essa disciplina ativa, que é um outro ponto, tá? E aí eu tô pegando o gancho no que o Vitor perguntou aqui. Quando você coloca isso em mente, você faz duas coisas. Você se coloca em movimento para se desenvolver. E aí você cria os seus próprios compromissos, as suas metas de médio prazo, metas de longo prazo. E aí quebra isso em pedacinhos e vai executando. E tem um outro ponto, tá? Também não adianta colocar, eu quero. Um ponto que eu sempre falo aqui nas postagens: falar inglês, tá? Você precisa falar inglês. É obrigatório, tá? Falar inglês. Você precisa falar inglês. Só que aí as pessoas, eu preciso falar inglês. Aí coloca uma meta distante. Não, se você precisa falar inglês, coloque hoje, tá? Hoje. Acabando a live, vou estudar 15 minutos de inglês. Sei lá, vou assistir alguma coisa em inglês. Eu tô dando um exemplo do inglês, tá? Mas quebre os seus objetivos em pedacinhos para que você consiga executar cada um desses pedacinhos todos os dias, sabe? Isso vai fazer uma diferença surreal ao final de um ano, tá? Executando isso. Que é exatamente o que eu coloquei no post aí dos 23 anos. Ao longo de um ano, você muda completamente como pessoa em relação ao seu conhecimento. Então, faça essa virada de chave para o seu desenvolvimento, tá? Coloque as coisas como uma disciplina ativa, tá? Monta uma tabela, cola na geladeira e fala para a família inteira: eu vou fazer tal coisa todo dia. Torne isso público. Isso tem a ver com as armas da persuasão também com o livro. A partir do momento que você torna algo público, você força a sua mente a executar aquilo que você tornou público. Eu tornei público aqui para vocês fazer live de domingo. Tem domingo que eu não quero fazer live. Faz parte do que eu tô aqui fazendo. Agora super empolgado, querendo fazer live aqui, ficar mais de 2 horas falando com vocês. Então, coloque isso, tá? Mude essa chave dentro da sua cabeça, que ao longo de um ano o resultado vai ser fantástico. Eu tenho certeza de que você vai mudar como profissional, tá? Tenho certeza. O Vitor falou aqui, na sua opinião, o que fez ter crescimento ascendente sendo novo, considerando posições de vice-presidente de operações. Novo é relativo, tá, Vitor? Eu tenho 41 anos, tá? Não sei se eu aparento, eu tô falando careca aqui, tenho 41 anos, vou fazer 42 daqui a pouco.
Ô, Vitor, eu sempre uso 3 palavras para responder isso, tá? Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com a competência certa. Essas 3 palavras. Se essas 3 é, 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 não estiverem juntas, você não cresce rápido. Tá? Não existe caso de crescimento rápido sem casar estas 3 palavras. Inclusive, essa era uma dúvida que eu tinha muito tempo atrás. Eu olhava para a carreira de algumas pessoas e falava: como que isso aconteceu? E aí depois eu fui aprender que é o casamento dessas 3 palavras, tá? Estar no lugar certo, na hora certa, com a competência certa. E por que eu falo isso, tá? Ao longo da minha carreira, eu vi várias pessoas estando no lugar certo, na hora certa, mas elas não tinham a competência certa para conseguir aproveitar aquela chance de crescimento e de desenvolvimento. E aí eu volto lá no que eu falei no começo. Se você consegue trabalhar, vou falar de 4 coisas, tá? Se você fosse escolher 5, tá? Eu tenho que falar 5 coisas que têm relação com competência para você estar, do ponto de vista de competência, você estar pronto ou pronta para qualquer oportunidade. Regra, primeiro, tá? Fale inglês. Que eu já falei aqui. Fale inglês. Você vai perder oportunidade se você não falar inglês. Você vai perder, tá? Não tem jeito. Quem conhece a minha trajetória sabe que eu passei pelo iFood. Eu fiquei 6 anos e meio no iFood e saí de lá como vice-presidente de operações. Eu posso te dizer que eu não consigo afirmar que 100%, tá? Eu já afirmei 100% em uma live, mas 100% é um número muito, muito forte. Mas 99% das pessoas que estavam no meu entorno ali no iFood falavam inglês. Não tinha. Ah, você fala? Não existia esse questionamento. Era natural falar. Fazia parte do trabalho ali. O iFood tem um investidor que é sul-africano e tem participação numa empresa holandesa. E aí, esse grupo de pessoas estava no Brasil com muita frequência, tinha que fazer alinhamento, enfim, várias coisas, apresentação. Então, muita gente tinha que falar inglês. Fale inglês. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Para você ter a parte de ter a competência certa. Segundo ponto, estude com muita profundidade problem solving, que é a metodologia utilizada nas maiores consultorias do mundo. Estude isso de ponta a ponta, saiba como resolver problema de ponta a ponta. De ponta a ponta, tá? Não é algo complexo, tá? Não é uma metodologia complexa, ela é fácil. O problema é você conseguir executar isso, colocar em prática, ter a disciplina, ter a execução ali todo o tempo. Então, esse é o segundo ponto, tá? Tenha isso, tá? Por que é importante você ter isso? Porque a capacidade de resolver problemas, e aí você só vai ter sensibilidade do que é resolver problema, da forma que está dentro da metodologia, quando você ler a metodologia. Não é, vou lá e vou resolver um probleminha aqui, que uma confusão entre as pessoas. Não é isso. É você ter a capacidade de resolver problemas complexos. Por exemplo, você entra numa operação que está faturando, sei lá, 2 bilhões com B de bola de reais por ano e ela é deficitária. Como que você torna ela rentável? Isso é um problema complexo. Você tem que olhar o seu portfólio de produtos, você tem que olhar os seus canais de distribuição, você tem que entender como funciona a política comercial, você tem que entender como está sendo feita a precificação, aí você vai ter que entender quanto você tem de custo fixo ali que está pesando para a sua operação. Tem uma infinidade de coisas para você olhar e a metodologia de problem solving te ajuda a resolver estes problemas complexos. Então, esse foi o segundo ponto, tá? Inglês e problem solving. Aí eu vou falar dos outros 3, que são as 3 palavras que eu falei antes: comunicação, influência e liderança. Isso você leva para tudo, tá? Comunicação, influência e liderança. Podem parecer palavras simples, superficiais, eu sei me comunicar bem e tal, mas não é trivial aplicar estas 3 palavras o tempo todo. Quanto maior a empresa que você está, mais pessoas vão interagir ali com você. Você precisa conversar com mais pessoas, você precisa ser um agente de mudança, porque você, em uma posição sênior, você passa a ser responsável por
mover a empresa em uma direção. E se você é responsável por mover a empresa em uma direção, você precisa saber influenciar, comunicar, argumentar, liderar. Entende? Então essas 3 palavras são fundamentais. Eu resumiria nestes 5 pontos, tá? Se você já está numa posição maior. Agora, se você está no caminho do crescimento, você precisa estudar estes 5 pontos, porque isso vai te fazer um profissional diferenciado, mais a parte técnica do seu trabalho. Tá? Que é, por exemplo, como que eu construo um processo de Sales and Operations Planning, SNOP. Essa é uma parte técnica relacionada ao seu trabalho. Então, e também é importante você conhecer. Tá? Então, eu resumiria dessa forma. E aí vou voltar ao ponto que eu comentei, Vitor, sobre estar no lugar certo, na hora certa, com a competência certa. Tá? E por isso é importante que você saiba fazer uma leitura do que está acontecendo no mercado. Tá? E aí eu vou dar um exemplo da nossa área, do que está acontecendo, e poucas pessoas estão percebendo isso. Tá? Tem muita marca nova surgindo. Marca de. Pegar só um segmento, tá? Marca de cosméticos. Tem várias entrando no mercado querendo concorrer com Natura, com Avon, com essas principais marcas. E aí não só cosmético, tá? Para vários segmentos isso está acontecendo. E marcas, em muitos casos, que estão no modelo que é D2C, né? Direct to Consumer, que você tem uma influencer por trás, e aí essa influencer é responsável por divulgar a marca, por construir a marca, enfim, aí tem vários casos no Brasil desse modelo que é o D2C. E o que acontece com essas empresas? Elas vão crescer loucamente, vão precisar de muitos profissionais de operações, porque senão depois a marca ela é destruída por um serviço ruim. Entende? E aí se você entra nesse tipo de empresa no momento certo, eu falei, você passa a estar no lugar certo, no momento certo, e aí você tem a competência certa. E aí você cresce junto com a empresa. Então, esse é um caso, ou o caso mais geral aí de inteligência artificial. Muita gente surfou a onda da inteligência artificial para poder crescer profissionalmente. Muita gente. Assim como muita gente surfou a onda do e-commerce lá atrás para crescer profissionalmente. Muita gente surfou a onda dos processos de trainee muitos anos atrás para crescer profissionalmente, que eram processos de trainee relacionados a estas marcas de bens de consumo. Tá? Os processos de trainee da Ambev, da Unilever, eram processos, não sei exatamente como estão hoje, mas eram processos extremamente conhecidos. Todo profissional da minha época queria entrar nesse tipo de empresa. Então, só que era o timing, era o momento certo para conseguir entrar nesse tipo de empresa. Então, é fundamental que você estude o mercado, entenda o que está acontecendo, olhe os movimentos, avalie onde estão surgindo as oportunidades. Tá? Tem muita, muita oportunidade disponível, muita, muita. E um outro ponto, eu estou me estendendo aqui, Vitor, mas é importante. Um outro ponto para crescer rápido, que várias pessoas fizeram esse movimento, eu não sei pontuar onde está esse movimento hoje, mas vou dar um exemplo do que aconteceu muitos anos atrás. Talvez vocês tenham visto uma empresa chamada Rocket Internet, que veio para o Brasil, era uma empresa que copiava marcas, era um copycat, né? Copiava marcas de outros países e trazia para o Brasil, e não só no Brasil, né? No mundo inteiro. E aí a Rocket foi responsável. Vou dar marcas aqui pela Canui, que era um e-commerce de moda, pela Dafit, que é um e-commerce de moda, a Canui era um e-commerce de esportes, né? A Dafit é um e-commerce de moda que existe até hoje, e várias outras empresas, tá? Quem surfou a fase da Rocket cresceu muito rápido profissionalmente. Por quê? Estava no lugar certo, na hora certa, com a competência certa. Então você tem que fazer essa leitura o tempo todo.
tá bom, ô Vitor? E aí tem um ponto que é importante colocar em mente, tá? No lugar certo, na hora certa, é muito relativo, tá? Muito relativo. Por quê? Tá? Você pode estar. Eu vou dar um exemplo, caso de. Não posso abrir o nome aqui. Se eu falar muito, a pessoa vai saber que eu estou falando dela aqui. Mas é um caso próximo de uma pessoa que está dentro de uma empresa que tem oportunidade, a empresa está crescendo um monte, é uma empresa que já tem muitos anos de mercado, marca super conhecida, precisa melhorar a operação assim absurdamente. Tá? Eu diria que essa pessoa, se ela soubesse aproveitar essa oportunidade, ela conseguiria uma posição de diretor em 4 ou 5 anos. Tá? E é uma pessoa que está numa posição de coordenação. Por quê? Porque essa empresa é carente por profissionais. Então, você também precisa olhar para a operação que você está hoje e conseguir construir isso, fazer esta leitura, entende? Para que você tome a decisão certa. Tem um monte de empresa pequena e média que tem muita oportunidade de crescimento e aí você, como responsável pela operação, você pode apoiar essa empresa no crescimento também, tá? Mais dúvidas aqui, coloquem nos comentários. Me alonguei nessa parte. Ó, eu ia falar de vagas, não falei de nenhuma vaga aqui, porque comecei a falar sobre competências, sobre o que você precisa para crescer e se desenvolver. E deixa eu adicionar mais um ponto aqui que é muito importante, tá? E esse é um ponto fundamental, tá? É fundamental, que é você conseguir fazer uma pergunta para você mesmo, que é o que você quer. Tá? Tem muita gente que está sendo levado aí, só levado. Mas o que você efetivamente quer para sua carreira, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento? O que você quer? É fundamental saber responder essa pergunta. Importantíssimo, importantíssimo. Tá? No meu caso, eu literalmente, tá? Literalmente, durante muitos anos, é, eu não ficava mais do que, vou colocar aqui 2 dias, sem estudar os movimentos dos profissionais da minha área. Eu sabia exatamente o nome de cada diretor de cada grande empresa, diretor de supply chain, principalmente supply chain ou logística. Eu sabia o nome de todos. Eu sabia, foi dessa empresa para essa, mudou para essa outra, porque eu acompanhava, eu estudava isso, eu entendia o que estava acontecendo para ver como eu precisava me colocar para estar na mesma posição. Eu persegui isso ao longo de muitos anos, muitos anos. E aí, ao longo de muitos anos, claro que eu estudei os outros pontos, né? Que eu já falei aqui. Fui atrás de inglês, fui atrás dos conhecimentos técnicos, não sabia o que era problem solving, então estou entregando isso aqui para vocês de graça aqui, né? Estudem problem solving. Eu não sabia que isso era importante, tá? Não sabia. Tá? Então estava concorrendo com pessoas que já conheciam isso, já sabiam que isso era importante e já conseguiam entregar resultado em relação a isso, mas eu não tinha esse conhecimento. Acabei aprendendo isso naturalmente, aí depois eu fui estudar o que era, e o tempo todo aprendendo sobre comunicação, influência e liderança, mesmo tendo vários gaps, vários problemas. Por quê? E aí eu vou falar mais um ponto aqui que é fundamental para você como profissional. E aí respondam nos comentários, tá? Você já teve eu vou usar o termo em inglês porque é o que eu conheci, tá? Um feedback, tá? Estruturado, tá? Uma avaliação de desempenho estruturada. Alguém pontuando o que você precisa melhorar, o que você tem de bom, estruturado. Respondam aí nos comentários. E por que eu estou falando isso, tá? De todos os profissionais que eu conversei, nenhum teve um feedback realmente estruturado, tá? E eu posso te falar que isso faz muita diferença. Muita diferença, porque você com certeza tem pontos cegos que você não está enxergando o que está acontecendo. Ou pontos cegos na forma de comunicar, na forma de falar, na forma de se posicionar. E aí ninguém está falando isso para você. Ninguém está te falando, ó, você tem esse ponto cego, ó, estão falando isso de você. E aí, se ninguém está falando isso para você, você não se desenvolve, porque você não sabe que ponto você precisa melhorar.
tá? O nosso processo de desenvolvimento como profissional, ele passa por uma medição. Alguém tem que medir, tem que ter alguma régua para medir se você está indo bem ou mal, só que cuidado com essa régua, tá? Também não pode ser uma régua de uma pessoa só, porque aí a opinião da pessoa ou a forma da pessoa de enxergar o mundo, ela influencia no que ela está falando para você, na avaliação que ela está fazendo sobre você. Então, cuidado com isso também. E o que eu faria, tá? E que eu acho válido, se você não tem alguém para te dar esse feedback estruturado, busque uma pessoa como mentora. Busque alguém que consiga. Eu não estou falando mentoria paga, não, não é isso, tá? Busque alguém que está perto de você e fale: ó, eu preciso que você que você pontue aqui em quais pontos eu estou errando. Tá? E aí estruture da forma que eu falei aqui. Você pode falar, me fale em comunicação, quais pontos eu estou errando? Qual que é a minha capacidade de influência? Qual que é a minha capacidade de liderança? O que você acha que eu deveria melhorar? Que aí vai aparecer um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. E busque um profissional mais experiente, porque a experiência, ela traz histórico, ela traz, nossa, sempre foge a palavra. Ela traz não é uma percepção, mas ela traz um, um conhecimento oculto ali que a pessoa consegue ler o que está faltando aí em você. Entende? Então peça apoio para que você cresça e se desenvolva. Não fique sozinho ou sozinha nessa jornada, tá? Não fique sozinho ou sozinha nessa jornada. E isso faz uma diferença absurda, tá? Absurda, porque às vezes a pessoa fala um ponto que você precisa melhorar e aí você vai lá e trabalha esse ponto. Só que aí eu volto lá no ponto, no que eu falei antes, tem que ver se você quer trabalhar esse ponto, que aí é uma outra coisa. Pode ser que você não queira. Entende? Pode ser que você fale, não, não quero fazer isso. Isso não faz parte da minha forma de trabalhar. Só que aí tudo tem consequências, entende? Mas você precisa ter a capacidade de construir um mapeamento aí, tá? De você como profissional, tá? Isso faz uma diferença gigantesca, gigantesca mesmo. Tem muito ponto cego e eu tenho um processo de mentoria também. Se você tá num ponto que você precisa de ajuda, manda mensagem no direct que a gente conversa sobre mentoria. Eu te explico, eu avalio em que ponto você está como profissional e te falo se faz sentido fazer um processo de mentoria ou não, tá? Porque tem profissionais que não faz sentido fazer um processo de mentoria porque a pessoa precisa desenvolver outras coisas, tá? Aí eu vou dar um exemplo. Tô só com exemplos aqui porque é dia a dia, né? Estou no dia a dia também. Um, um profissional me procurou para mentoria. Na primeira conversa, já identifiquei que tinha um problema de comunicação. A pessoa não conseguia argumentar, explicar. E aí, se tem um problema de comunicação, o que ela precisa fazer? Buscar. Eu não sou um profissional de comunicação. Ela precisa buscar um profissional de comunicação. Foi exatamente essa orientação que eu dei. Busque um profissional de comunicação, tá? Que vai te ajudar a destravar, vai te ajudar a construir melhor as frases, a construir melhor a sua argumentação, a colocar melhor as palavras, e aí depois de você crescer e se desenvolver mais profissionalmente, aí talvez faça sentido um processo de mentoria, mas hoje não faz sentido. Então, a conversa sobre mentoria serve para isso também, para entender em que ponto você está no seu desenvolvimento e avaliar se faz sentido dar um próximo passo com uma mentoria ou não. Tá? Crescimento profissional envolve vários aspectos. Nunca é tudo. Isso é multifatorial. Tem N fatores que estão relacionados ao seu crescimento profissional. Comentem aí, coloquem nos comentários crescimento profissional, que dúvidas vocês têm em relação a isso, tragam outras coisas aqui. Estou aqui com o objetivo de ajudar vocês. Coloquem nos comentários aí. E eu vou começar a fazer o fechamento da live, porque essa parte sempre demora, tá? Essa parte do fechamento. Mas eu ainda vou permanecer aqui mais um tempo. Além dos comentários,
coloquem aí, tem uma tradição aqui no final da live, coloca nos comentários uma palavra que resume a live. E aí não é um elogio, não é isso. É uma palavra. Qual palavra que resume a live aí para você? Coloca só a palavra, que aí depois eu vou comentando aqui também e eu falo a palavra que resume a live aqui para mim. E, tá? Aproveitem, tá? O conhecimento que vocês têm acesso aqui, tá? Não tô falando aqui porque não, você tá se achando melhor do que as pessoas, não é isso, tá? É porque eu não tive, tá, acesso a esse tipo de troca aqui, não tive. Tá? A única troca que eu tinha quando eu estava crescendo e me desenvolvendo profissionalmente foi, que eu já contei em outros momentos, foi com o surgimento do YouTube e eu conseguia pegar palestras de pessoas muito distantes para tentar fazer uma leitura de como a pessoa comunicava, o que ela falava, como ela fez para crescer. E aí eu assisti um monte, tá? Uma infinidade de palestras sobre isso para ver o que eu precisava fazer para crescer profissionalmente, mas eu nunca tive uma orientação como essa, falando dos pilares, falando quais passos você precisa dar. E aí, além disso, né? Além disso, em breve vocês terão um conteúdo muito mais profundo dentro da Volans. Hoje já temos um treinamento disponível, que é o método LBP, focado em supply planning, né? Planejamento de produção, planejamento de materiais, demanda, abastecimento, e que cobre a parte, um pedaço ali que é a parte técnica para você conseguir entregar resultado rápido e aí consequentemente você consegue crescer e se desenvolver profissionalmente. E aí em breve eu vou colocar outros cursos ali relacionados a todos esses blocos que eu falei aqui. O Vitor comentou direcionamento. Eu não sei o nome, tá? Correia. Objetiva. Depois direcionamento aqui. Muito bom, gente. Muito bom. Mais palavras aí. Coloquem mais palavras. Tem mais pessoas online aí. Participem, tá? Participem. É fundamental a participação de vocês. E eu vou fechar aqui falando. Eu prometo que eu vou fazer uma live depois falando sobre as vagas, os detalhes, o que você precisa saber, mas só o que eu falei aqui já preenche uma infinidade de possibilidades aí para várias vagas, várias oportunidades de trabalho. E um ponto muito importante, tá? Decida, tá? Efetivamente o que você quer. Decida isso. Decida, coloca num papel, tá? Eu sei que é clichê, é meio coaching, mas não é isso. Isso faz diferença. Decida, coloca no papel, quero isso. E aí depois disso, aí você desdobra, entende? Aí você fala, tá, para eu chegar nesse ponto, eu preciso fazer isso, isso e isso, tá? Mas é muita coisa. Como que eu quebro num pedaço menor aqui para eu executar hoje? Entende? A sua capacidade, a sua possibilidade de execução, ela precisa ser palpável, tá? Tem que ser algo tangível ali que você consiga ver que você está executando. Eu dei o exemplo do inglês, tá? Mas vale para, preciso desenvolver minha capacidade de comunicação, o meu vocabulário. Aí você coloca leitura, tá? Monta uma tabela, de novo, isso faz muita diferença, pode parecer besta, mas faz muita diferença. Talvez você já tenha identificado em você um gap, tá? Uma falta de capacidade de comunicação, falta de vocabulário, você não consegue argumentar. O que resolve isso? Leitura. Tá? Leitura é uma das coisas que resolve. E pode parecer simples demais o que eu vou falar, mas funciona. Monta uma tabela, cola na geladeira, tá? Linha e coluna ali, os dias. E aí você fala para sua família inteira: todo dia que eu ler 30 minutos, eu vou colocar um xizinho aqui. E toda vez que você passar na frente da geladeira, você vai ter vergonha da sua família porque você não está entregando aquilo que você se comprometeu a entregar. E aí você começa a entregar, entende? Isso é se colocar pressão, entende? Você coloca pressão em você mesmo. Isso funciona demais, porque aí lembra do que eu falei lá no começo sobre a disciplina passiva e a disciplina ativa? Você
você encontra um ponto do meio ali, que ela não é necessariamente tão ativa, né? Óbvio que você vai ter que executar, mas você construiu aí um chefe para te ajudar a resolver esse problema, ou um professor para te ajudar a resolver esse problema. Entende? Porque alguém vai estar olhando por você ali, vai falar, sei lá, não sei se você mora com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Alguém vai olhar para a geladeira e vai falar, tá vendo? Não falou que se comprometeu a estudar e não está estudando. Entende? Isso faz muita diferença. Muita. O compromisso público faz diferença. E eu vou me estender mais um pouco, tá? Porque eu vou falar sobre. Eu lembrei de compromisso público, e esse ponto em relação à gestão também é fundamental. Tá? E aí fica dica final de gestão aqui. Se você quer que um problema seja resolvido, que uma meta seja batida, tá? Faça a outra pessoa fazer um compromisso público. Isso é influência, tá? Tem relação com influência, com capacidade de influenciar alguém para resolver um problema. A partir do momento que a pessoa assumir um compromisso público, ela vai correr atrás daquele problema. Isso vai acontecer. Por exemplo, estou com um problema de produtividade no equipamento aqui ou produtividade na fábrica. Encontre uma forma íntegra, correta de fazer a pessoa que é responsável pela produtividade assumir um compromisso público, tá? Que ela vai bater a meta, ela vai entregar o resultado. Tenho certeza disso. E não sou eu que estou falando, tá? Isso está dentro desse livro aqui, dentro do Armas da Persuasão, que é... De novo, não gosto desse título. O título em inglês é muito melhor. É a Psicologia da Persuasão. Acho que é isso o título em inglês. E fala exatamente sobre isso, sobre compromisso público. Isso muda muito o resultado. Muito, muito. Fica essa dica de gestão aqui. Deixa eu pegar as últimas palavras. Disciplina, posicionamento, transformadora. Boa, transformadora é uma ótima palavra. Todas são boas aqui. Posicionamento, disciplina, direcionamento, objetivo. Muito bom, gente. Nossa live de domingo. Domingo que vem tem live de novo. Falar de outros assuntos aqui. Se tiver algum assunto específico que você gostaria de ver aqui na live, mande mensagem no direct. Continue acompanhando. Se você trabalha com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, tudo que envolve essas áreas, entre no método LBP. Ali eu falo das áreas de ponta a ponta. Eu diria que é um acesso rápido a todo o conhecimento que você precisa ter nestas áreas e, em breve, você vai ter acesso a uma plataforma mais completa não vai ser tudo de uma vez, né? Vou lançando os cursos ali gradativamente para preencher todos esses pilares que eu falei para você e para que a escola Volans de Gestão seja a sua parceira aí ao longo da sua jornada de crescimento e desenvolvimento profissional. E eu conto com você para a gente revolucionar o resultado das empresas, revolucionar o seu crescimento e desenvolvimento aí também. Fico por aqui, um abraço, muito obrigado por quem acompanhou a live aqui, muito obrigado de verdade, um abraço, excelente semana para você e até a próxima. Domingo que vem tem live e vou postando os conteúdos ao longo da semana também. Um abraço, até mais, tchau, tchau.